Boa noite a todos que estão chegando, Francesco, Bela, sejam todos bem-vindos. Hilton já está aí a postos, solicite aí, Hilton, já, isso, vou te chamar. Boa noite a todos, hoje é quinta-feira, dia 21 de maio, já há um tempinho que nós estamos em quarentena, e nós estamos aqui nesse encontro que estamos fazendo nos horários de palestra doutrinária do Centro Fraterno Luz e Caridade, que é às quintas, 20 horas, e aos sábados, às 18 horas. Então, toda quinta estaremos aqui. Boa noite, Soraya. Boa noite, meu povo. Tá aí. Falta só Lázaro chegar. Então, nós estamos toda quinta-feira, nos horários de palestra doutrinária, homenageando o Centro Fraterno Luz e Caridade. Nos seus 18 anos, não poderia ficar apagado nem na pandemia. Então, nós estamos aqui, neófito que somos, com a internet, pagando mico um dia, outro dia melhorando, mas fazendo, levando uma palavra a todos aqueles que necessitam. Estamos fazendo essas lives até agradecidos a Deus pela possibilidade de um momento desse, podermos contar com a internet, né? A possibilidade da internet. Então, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer isso e manter essa conexão. Então, estamos toda quinta, repetindo, quinta-feira, 20 horas, e aos sábados, às 18. Quero dizer a vocês também que todas as lives, agora o Instagram está salvando direto no feed, mas nós também colocamos no nosso canal, no YouTube. E o YouTube eu faço uma ediçãozinha, na medida do possível, que eu conheço muito pouco, mas eu consigo fazer uma ediçãozinha, tiro assim as coisas preliminares e deixo para vocês assistirem. Então, muito feliz em estar aqui com vocês. Nosso irmão Hilton está aqui. Vamos falar sobre um assunto. Boa noite, Aninha. Vamos falar de um assunto muito importante. Soraya, você não tem jeito, né? Vamos falar de um tema muito importante, ressentimento. Gente, olha, eu tenho recebido muitas ligações de pessoas que estão perdendo o prumo, perdendo o equilíbrio. Uma coisa eu digo a vocês, isso vai passar. Tá difícil, tá, mas vai passar. E Deus está no comando. Não esqueçam disso. Isso vai passar, a gente vai voltar, nós vamos voltar às nossas atividades normais. Por enquanto, é o que temos. Vamos viver cada dia de uma vez. Vamos controlar a ansiedade. Estou sabendo também, muitas pessoas me ligando, que estão fazendo uso desacerbado de álcool. Tenham cuidado. Tenham cuidado. Tenham cuidado porque o álcool é perigoso. Então, não só do álcool, não estou aqui querendo fazer crítica a ninguém. Eu estou só falando a nível de ajuda. Tomem cuidado. Se policiem. Policiem a sua serenidade. Estamos passando um momento difícil para todos, mas nós precisamos, nesse momento, ter um equilíbriozinho aí, procurar fazer alguma coisa dentro de casa. Muitas pessoas estão saindo para trabalhar, estão em frente de situações complicadas, ônibus, etc. Nós temos aqui vibrar por essas pessoas, porque estão aí na frente, aí numa zona de risco muito grande. Então, eu vou chamar o nosso irmão Hilton, que nós hoje vamos falar de ressentimento. Deixa eu ver aí, Hilton. Aqui. Chamei Hilton, sem mais delongas. Eu já estou entendendo mais ou menos desse negócio aí, viu? Muito boa noite, minha querida irmã.
Hoje foi VaptVupt. É Nossa, verdade, vai se eu acho que aperfeiçoando. Você está dando um show. olha, uma pessoa me ligou, disse, Iracema, eu liguei para você para lhe parabenizar. Eu disse, oi, tudo bem? Parabenizar de quê? Estou gostando muito da sua atitude de fazer as lives, mas os méritos não são meus, não é de uma voluntária de casa. E me pediu, e claro, que a minha resposta de primeiro foi não. Você está conduzindo muito bem. E as coisas estão Verdade. chegando. Eu digo, oh, que bacana. Isso é muito bom. Então, agora a palavra é com você. O tema é muito bom. Olha, eu não estou usando. Eu não estou usando. Fone de Mas o ouvido. som é que esteja bom. Então, se o som É? estiver bom, está tudo certo. O Então, áudio vamos tá lá. bom? O áudio está bom. Está ótimo. Muito boa noite, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas almas, nos possibilitando a sensibilidade que se faz necessária para o momento. Eu gosto sempre de iniciar os nossos trabalhos lembrando da importância da gratidão. A nossa irmã, ela manifesta a gratidão pela tecnologia que está nos possibilitando, nesses dias difíceis, de não ficarmos tão distantes através das lives e das reuniões através dos aplicativos. E isso manifesta com toda certeza uma característica que devemos adotar. Agradecer a Deus por tudo, agradecer a Deus por todos. O nosso tema de hoje, como já disse a nossa irmã, é bastante convidativo. É um tema que nos traz uma alegria muito grande, porque é uma temática atual, o ressentimento. E escolhemos, para ilustrar a nossa palestra de hoje, o título, O Ressentimento é o Combustível da Mágoa. Olha que coisa interessante, né? O ressentimento sendo o combustível da mágoa. E iniciaremos buscando conceituar, nos situarmos do que seja verdadeiramente ressentimento e mágoa. Bom, ressentimento, o próprio nome já nos convida ao entendimento do significado, que é o ato ou efeito de ressentir, sentir de novo. Olha que coisa interessante, né? O ato de ressentir, sentir de novo. E a mágoa é a palavra que ela tem a sua origem em mácula, que representa um sentimento de desgosto, uma profunda tristeza, uma profunda dor, que não é uma dor física, é uma dor moral, que nos comete de situações emocionais das mais difíceis e complexas por vezes, levando muitas vezes até a quadros patológicos, a situações de manifestação física desse sentimento, que é, na realidade, de aspecto alma, de aspecto espiritual, moral e não físico. Mas só acaba por somatizar. Olha que coisa interessante para a nossa reflexão. Bom, é interessante que analisarmos uma grande contribuição de um psiquiatra bastante conhecido, Fred Luskin, que é o autor do livro O Poder do Perdão. Esse livro ele se tornou bastante conhecido, um livro que se tornou um best-seller, e ele traz uma informação, uma orientação no campo da psicologia muito interessante, que nós perceberemos que haverá um aprofundamento através das obras da série psicológica de Joana de Ângeles. Ele nos diz assim: quando guardamos alguma mágoa, o cérebro acaba reagindo como se estivéssemos em perigo. Olha que coisa interessante. E isso promove um estado de estresse, de perturbação. E ele diz assim: produz substâncias que estão ligadas ao estresse e o sentimento acaba consumindo muita energia. Então, analisemos que isso nos leva a um processo de desgaste energético. Isso nos leva a um processo de profundo desequilíbrio emocional. Olha que coisa interessante. O cérebro se preparando para enfrentar um ataque que acaba por não acontecer no campo físico, embora aconteça no campo psíquico. Então, com isso, ele nos chama a atenção da necessidade
do perdão. E ele nos fala do poder do perdão como antídoto para esse processo que leva a quadros patológicos difíceis, a processos de profundas inquietações espirituais. E nós sabemos até há processos obsessivos que se estendem por muitos e muitos períodos, por muitas e muitas reencarnações. Olha que coisa interessante para a nossa reflexão. E eu gostei de uma contribuição que Rossandro nos trouxe, que eu digo, poxa, é perfeita. Ele nos fala de um saco de vômito. O que é que seja isso? Né? Eu imagino que isso já causou uma inquietação em muita gente, se não a ânsia de vômito. Mas ele nos fala do saco de vômito, né? Bom, o que é isso? Quanto mais lembramos o fato que nos trouxe algum desconforto emocional, nos colocamos numa condição de vítimas e ficamos ligados a quem nos fez sofrer. E como já na nossa definição inicial de ressentir, compreendemos que ressentir é sentir de novo, então nós ficamos a recorrer a esse saco de vômito, né? Ou seja, a gente passa por uma situação emocional difícil, uma situação perturbadora no campo moral, e ficamos sempre que, em algumas situações, voltando a essa lembrança, recorrendo a esse desequilíbrio emocional. Olha que coisa perturbadora. Então, nos tornamos escravos desse sentimento. Aí, todas as vezes que ressentimos, sofremos. Mais uma vez, o nosso cérebro se posiciona para enfrentar um ataque que não acontece fisicamente, mas, bem verdade, psiquicamente acontece. Então, percebemos que enviamos dardos psíquicos e, muitas vezes, recebemos em resposta dardos psíquicos, vibrações de teor semelhante. E isso traz mais desequilíbrio, mais agonia, mais, em muitos casos, processo de depressão. Né? A pessoa se torna uma pessoa cada vez mais deprimida. Ela não lida com a situação a ponto de usar dos recursos educacionais emocionais que lhe promova a ressignificação da situação vivenciada. Isso realmente nos remete a um cuidado muito grande. E isso quer dizer também que, embora não estamos dizendo que devemos esquecer, né, porque esquecer qualquer situação de vida, porque isso, Divaldo, nos lembra que seria o Alzheimer, né? Seria o alemão, né? Esquecer não, mas o que eu acabei de dizer, a gente ressignificar, fazermos na realidade uma leitura emocional a ponto de convertermos em algo que seja possível da gente diluir, que seja possível da gente lidar e, com toda certeza, perceberemos que, ao longo desse processo, identificaremos que é possível adotarmos recursos que grandes almas nos trouxeram aqui, vieram nos ensinar para a gente lidar com essas situações de desconforto emocional que nós chamamos de mágoa, né? É algo realmente, como eu acabei de dizer, de grande relevância e é um assunto bastante atual. Outro aspecto interessante que vem justamente desse conceito que a gente tem de ressentimento como ressentir, sentir outra vez, de outra vez, muitas vezes, né? É interessante, né, a gente dizer que... Só um pouco. E se envenenando cada vez mais com ódio. Porque o ódio... Porque o ressentimento ele vai... Seu complexo celular, seu corpo físico, gerando doenças. Perfeito. E isso vai, à medida que a gente vai recorrendo a esse saco de vômitos, né, repetindo a lembrança, vivendo emocionalmente o desgaste, isso vai aprofundando e deixando marcas muito profundas. E aí nós percebemos, quando vamos recorrer às obras complementares, André Luiz nos falando dos processos de deformações perispirituais, que quando vamos
encontrar em André Luiz informações das marcas que ele denomina como arquivos da alma, né? Então a gente percebe realmente a importância de a gente dar uma atenção ao ressentimento a ponto de a gente dar superação, né? Para a gente não estar criando essas marcas profundas no coração que eu acabei de lembrar. Cada vez que nós lembramos o que motivou a mágoa, né, nós criamos uma descarga emocional muito grande, né, que a gente poderia até simbolizar como um estilete que vai cortando, que vai abrindo mais a ferida, né, vai aprofundando mais e mais e mais e mais e mais. E aí a gente percebe que isso deixa nos deixa numa condição na qual estamos faltando com um princípio que é extremamente importante, que nos é ensinado pela doutrina por Jesus, pela doutrina espírita, do alto amor, né, de nos amarmos, né? Muitas vezes a gente escuta, né, as pessoas dizendo que serem resistentes ao perdão, porque a pessoa não vai, aquela pessoa perdoada, segundo ela, não vai se transformar. E é verdade. O perdão não é para quem você, não é para ela, é para você. É a sua libertação. A criatura poderá continuar sendo a mesma criatura de antes. Ele poderá não se modificar em nada, mas isso já é um problema dela. Agora, o que você faz a nível de descarga emocional, isso é de sua responsabilidade, porque você está, além de você estar criando uma situação extremamente ruim para você, você também está emitindo vibrações extremamente ruins para o universo. Talvez para aquela pessoa e outras pessoas, energias que muitas vezes são utilizadas por consciências que ainda estão na infantilidade moral, que usam suas energias para atingir outras criaturas, como o que nós encontramos na literatura espírita, como sendo os dardos psíquicos que são lançados. Então é algo extremamente relevante, como eu acabei de dizer. Então, na realidade, o ressentimento ele é altamente corrosivo e vai minando a nossa alegria, vai minando o nosso entusiasmo, a nossa esperança, e a amargura, a partir daí, se instala. E é difícil nos deixar. Porque foi uma condição que nós plasmamos essa condição. E aí fica difícil a gente se ver livre dela. É possível? Sempre é possível. Sempre é possível. Mas é interessante a gente assumir a responsabilidade, saber realmente o quanto nós estamos favorecendo essa situação de desequilíbrio que por muitas vezes recorremos a uma casa de oração pedindo ajuda, né? E a criatura diz não querer perdoar, não quer se libertar de uma experiência ruim que teve. Então, na realidade, em síntese, a gente poderia dizer que seria o perdão, nada mais seria do que a gente ressignificar a situação vivida, buscando, por meio da percepção do amor como terapia eficiente, a gente superar essas descargas, essas perturbações e a gente se libertar das amarras. Um ponto. E outra coisa, enquanto estamos aqui, qualquer coisa muito pior. Para nós, que somos espíritas, e trabalhamos em mediúnica, a gente vê muito espíritos que levam a mágoa, o ódio, além da vida. Isso. E volta com vozes. É verdade. E eu poderia até, a gente poderia até analisar o que eu chamo das fases da mágoa. As fases da mágoa. Bom, muitas vezes, olha que coisa interessante, muitas vezes a mágoa se disfarça em amor próprio, né? A gente diz ser amor próprio, né? Não estou magoado, não, eu tenho amor próprio, né? E o portador, com isso, ele permanece, né? Conservando aquilo na sua intimidade, apenas ele dá um nome, né? Um nome diferente, um nome mais confortável, mas no seu íntimo ele sabe que não é isso. Mas ele mascara para permanecer com ela. Que coisa interessante, né? Ele diz não querer, mas ele busca uma forma de guardá-la, né? De maneira, muitas vezes, imperceptível. A mágoa é guardada e vai se manifestando numa vingancinha aqui,
numa traiçãozinha ali, numa crueldade acolá, e a gente vai mascarando isso, né? Não, eu fiz justiça, né? Quando na realidade a gente está dentro desse processo corrosivo da mágoa, né? A gente está buscando alimentar essa ferida, né? Não deixar essa ferida cicatrizar, recorrendo sempre o que a gente chamou aqui, lembrando, roçando, do saco de vômito, né? É desagradável, mas a gente vai lá dar uma cheiradinha para lembrar de tudo, para ressentir tudo de novo, e aí a gente, com isso, a gente achar até que com isso está ganhando força para a gente fazer o que a gente chama de justiça, quando na realidade não é nada disso, né? Então tem esse aspecto, né? E a gente, ainda é interessante a gente lembrar, né, que de queda em queda as pessoas vão descendo até o fundo do poço. Elas não vão melhorando dentro desse processo, elas vão descendo ao fundo do poço, né? E elas atuam sem medir as consequências dos seus atos. Tudo terá consequência, bem sabemos. A doutrina nos ensina isso. A lei de causa e efeito, né? Eu não me torno melhor por agir com crueldade com aquele que eu acredito ter sido cruel comigo. Pelo contrário, eu me torno igual ou até pior que ele por conta do conhecimento que já possui. Então a gente percebe que a coisa vai acontecendo, entrando num processo, muitas vezes, que a gente diz assim, poxa, as coisas estão piorando, eu não consigo me sentir melhor, não consigo esquecer, né, aquele momento que me trouxe profundo sofrimento. Mas, de fato, a criatura não se permite, até ela está ali arquitetando, muitas vezes, como ela e a forra, né? A desforra, como a gente costuma dizer, né? Então, como é que a gente pode evitar que isso aconteça conosco? É uma pergunta, acho que interessante, né? Quais os cuidados que eu preciso tomar? Precisamos refletir em torno disso, né, Sena? Quais os cuidados, né? E eu sugiro que o primeiro deles seja proteger o nosso campo emocional. Olha que coisa interessante, né? Serenidade. Serenidade. Fortalecendo as fibras mais nobres dos sentimentos. Não permitindo que a mágoa penetre e se instale. É bem verdade que existem momentos, realmente, que ficamos chateados, aborrecidos, né? Achamos que alguém não agiu corretamente conosco. Isso é da natureza humana. Não há problema nenhum. Não podemos permitir que isso vai evoluir, né, para um processo onde eu vá transformar isso numa mágoa e eu vou estar sempre recorrendo a isso para estar ressentindo e fazendo disso um campo vibracional extremamente prejudicial para mim e para os outros, né? Ou até mesmo para aquela pessoa. Então, isso significa o quê? Educação emocional, reforma íntima. É assim que a gente protege o nosso campo emocional. Educação emocional e reforma íntima. Eu preciso ter uma conversa comigo mesmo. Por que eu estou sentindo isso? Até que ponto a leitura que eu estou fazendo dessa situação é do jeito que eu estou enxergando ela? Será que aquela pessoa tinha a intenção de me causar esse sofrimento? Embora tenha me causado, era intencional? Né? Então, a percepção de que o que vem de fora só nos atinge se nós permitirmos. Se nós abrirmos as janelas e as portas emocionais para que isso venha a penetrar. Então, de fato... Estão perguntando aí o seguinte, e aquelas pessoas que não se perdoam? Não perdoam assim? É um processo que eu acabei de lembrar, né, anteriormente, né? A doutrina nos ensina o auto-amor, né? Sabemos que somos criaturas imperfeitas. Aqui eu gosto sempre de lembrar que se Jesus tivesse a necessidade de um espírito de alta elevação moral e espiritual, provavelmente ele buscaria em outros mundos que teria de sobra. Aqui não tem tantos, não. Né? Aqui são almas realmente que estão em processo de evolução, processo constante de amadurecimento moral e espiritual. Mas é interessante a gente perceber, né, que ainda que estamos nesse processo de evolução constante, que é natural, é da lei divina, da lei do nosso Pai, cometemos erros e o problema não é cometermos o erro, o problema é permanecermos no erro. O problema é não termos a percepção
né, de que precisamos superar aquelas dificuldades, aquelas dores, é não querermos reparar os males que fizemos. Isso que é muito mais complicado, né? Então, o que ocorre? O problema não é eu errei, o problema é eu aprendi a não cometer mais aquele erro com essa experiência, e eu preciso me amar compreendendo que eu estou destinado às estrelas, né? Eu estou destinado aos níveis, né, que escapam ao nosso conhecimento, a nível de consciência nesse plano, nessa condição encarnatória. Mas nós estamos destinados a isso, né? Do átomo, né? É assim que nos ensina a doutrina, né? Do átomo aos anjos. Né? Então a gente está num processo do quase nada em direção ao quase tudo, né? Da mônada celeste, né? Então do quase nada ao quase tudo. Então precisamos nos amar, compreendendo, né? Eu acho que um aspecto marcante que nos ajuda a refletir um pouco sobre isso é a experiência vivencial de Pedro com Jesus, né? Podemos acusar Pedro de tudo, mas não podemos acusá-lo de não amar a Jesus. Ele próprio dizia isso, né? Ele muitas vezes não entendia muito bem qual era a proposta, mas ele amava tanto Jesus, tinha tanto carinho por Jesus, que ele seguia com Jesus e fez a coisa correta, né? Então nós percebemos que, como ele disse a Jesus, Senhor, não temos tempo aqui para lembrar agora de toda a mensagem, mas tem um momento assim, extremamente significativo que marca para a gente a nível de resposta para a pergunta feita. Né? Quando Jesus pergunta a ele, Pedro, tu me amas por 3 vezes? Né? Aí na terceira, ele em lágrimas, ele diz assim, Senhor, tu bem sabes que eu te amo, por que fazes isso comigo? É como se ele dissesse assim, o Senhor conhece todos os meus defeitos, todas as minhas imperfeições, mas o Senhor sabe que eu te amo. Então, assim, é importante a gente perceber que falhamos e falharemos provavelmente muitas vezes. E isso faz parte do nosso processo de caminhada, né? Agora, precisamos continuar caminhando. A gente não pode entrar num processo de sofrimento paralisante, né? Entrar num processo de desamor. Isso não, de maneira nenhuma. A psicologia transpessoal nos chama bastante atenção em relação a isso. Tem outra dica importante acerca dos cuidados que devemos tomar, retomando o tema, né? Retornando ao tema, né? Os cuidados básicos. Eu falei do primeiro, que é proteger o nosso campo emocional. Aí nós temos a segunda sugestão que eu trago, é tratar imediatamente a ferida. Olha que interessante. Tratar imediatamente a ferida. Para que ela não se torne muito profunda. Para que ela não avance. Muitas vezes, eu gosto de lembrar que as mágoas são coisas tão fúteis, coisas que sem importância e levam a inimizades assim, de muito tempo, né? Assim, a gente vê isso se dando, né? E quando a gente para analisar, vai conversar com ele e falar, mas por essa razão, tal, aí a pessoa muitas vezes até entra num processo, né, de irritação, achando que a gente não está valorizando o seu sentimento, mas não é isso, gente. Se a gente analisar, muitas vezes perceberemos que são questões assim que poderiam terem sido resolvidas logo de imediato. Quantas vezes, por uma impressão, a gente leva uma mágoa, assim, fulano não me tratou bem, fulano não me deu atenção. Eu sei que, imagino aí, eu dizia para a Iracema outro dia, a gente conversa muito, deixa uma relação de carinho muito grande entre a gente, e a gente dizia, a gente falava o seguinte, muitas vezes a casa 80 pessoas, e aí alguém sente que não foi, né, que faltou uma atençãozinha, né, seria uma pessoa para dar atenção a 80, né, e dá essa cobrança, né, não, ela não deu atenção para mim e tal. Então a gente percebe que muitas vezes se cria uma mágoa sem razão, né, me olhou diferente. Eu vivi uma situação dessa na época que eu trabalhei na Secretaria de Saúde, e uma pessoa achou que disse, ele não gostou de mim não porque ele me olhou diferente. Eu não tinha nem percebido que eu tinha olhado ela diferente. E graças a Deus que essa informação me chegou e eu pude ir até ela. Falou, olha, me desculpe se você achou que eu te olhei de forma diferente, mas não foi nada disso. Então, na realidade, a gente percebe que muitas vezes a gente se instala uma mágoa porque a gente não vai buscar um esclarecimento. Né? Fala, Sema, aquilo que você quis dizer para mim é isso? Né? Não foi isso não, pronto, está resolvido. Muita gente sai, leva aquilo, né? Eu dizia a um colega nosso do trabalho na Casa Espírita, a gente, olha, ele ficou magoado porque achou que alguém não tinha dado
devida atenção a um trabalho que ele iniciou. Eu falei, mas você perguntou para ela isso? Você viu dela o que ela achou? Você está se magoando uma coisa que você está deduzindo que a pessoa está boicotando o trabalho. Mas eu vi da pessoa primeiro, para você ter uma ideia real, e nem assim é justificável você guardar nenhum tipo de mágoa, né? Você ficar sofrendo por essa razão. Bom, a terceira dica que eu dou, a nível de cuidados básicos que devemos ter, é drenar o arado da razão, né? Evitando os melindres. Gente, o que a gente mais vê é melindres, né? Os melindres. Nós não estamos sempre com a razão, gente. Não estamos sempre com a razão. Seja quem for, não estamos sempre com a razão. Nem sempre as nossas ideias são as melhores. Nem sempre deve prevalecer a minha sugestão. Nem sempre eu seria a pessoa mais indicada para a realização daquele trabalho, naquele momento, já que não foi visto assim pelos demais, não foi entendido assim pelo grupo. Então a gente precisa estar trabalhando isso, porque por vezes se instala o veneno da mágoa, e a gente fica ressentindo, eu não vou lá não, porque fulana não me ouviu, fulana não aceitou a minha sugestão. E vai esquecendo do propósito primeiro, né? Que é estar lá. Mas isso. Não deixa envenenar. Outra coisa, Ailton, está acontecendo uma situação, eu vou aproveitar para colocar aqui. Você falou aí que as pessoas, né, geram uma mágoa por nada. Eu tive sabendo que está existindo, por conta do Covid, discriminação com as pessoas. Com as pessoas que eram coronavírus. Isso é um absurdo. Falta de fraternidade. O momento não é separação. Não é um momento de preconceito. É um momento de união. Perfeito. Outra coisa. Perfeito. O universo, ele responde às nossas vibrações. Sim, então, sempre. Essa receita sua que você deu aí, não ter mágoa de ninguém. Ah, mas é fulano. Não é fulano. Se você se equilibrar, procurar a sua serenidade, o maior beneficiado será você. Você, claro. Não é fulano. É você. Sim. Toda a energia que você tem no universo, ela retorna em você de uma forma muito mais. Perfeito. Eu gostaria de lembrar, Iracema, o que o Espiritismo nos diz sobre a mágoa, né? Fazer uma reflexão a respeito disso. E aí tem a questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Questão 886 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E essa é a caridade que é pouco praticada. A gente olha a dimensão da pergunta, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a gente percebe que nesse aspecto da gente ter benevolência com todos, você acabou de lembrar esse aspecto que está existindo, né? A gente percebe que está existindo. É verdade. E a gente percebe que as pessoas, elas não são indulgentes com as imperfeições dos outros, elas não perdoam as ofensas, né? Tem pessoas que se dizem orgulhosas por não perdoar, né? Eu sou uma pessoa muito orgulhosa, não perdoo, como se fosse uma virtude, né? Como se fosse uma coisa boa. E aí a gente gostaria, nesses instantes que se aproximam finais, né? Lembrar de algumas grandes lições de superação deixadas pelas grandes almas que por aqui passaram, né? E aí a gente percebe que Jesus, ele nos ensina o perdão, porque ele nos mostra, né, o perdão em uma dimensão ágape, numa dimensão divina, né? Aonde ele, naquele momento ali, nos instantes finais materialmente,
Na cruz, ele pede a Deus o perdão por aqueles, né, que estavam, seus algozes, né, aqueles que estavam ali, né, a matá-lo, né? Então ele dá um perdão, dá um testemunho de amor maior, né? Então ele nos mostra o perdão. Ele nos ensina que não há limites para o perdão, quando ele nos fala, quando é perguntado a ele se seriam 7 vezes mais 70 vezes 7, que daria 400, matematicamente 490 vezes, e aí com isso ele quer nos dizer que não há limites para se perdoar. Quem é que vai ficar contando, né? Para cada pessoa 490. Não dá. Então ele está... É claro, isso. Para Chico você Xavier, e para mim. para você, com certeza. Chico também nos dá um grande ensinamento, tantos grandes ensinamentos, né? Tantas grandes lições maravilhosas deixadas por Chico. E eu reservei para a gente hoje, nessa noite, a experiência muito fantástica que ele teve ao lidar com um processo emocional bastante complicado, né? Lembramos que Chico era humano, né? E ele tinha um cachorrinho doente, e ele, quando ele chegava do centro, ele chegava a altas horas da madrugada, né? Como bem sabe, o Chico Xavier dormia muito pouco, 1 hora, 2 horas por dia. E ele aí chegava de madrugada, ele ia cuidar desse cachorro que era deficiente. E aí ele ia limpar esse cachorro, ia alimentar esse cachorro, e uma vizinha achou que precisava ajudá-lo a se livrar daquele trabalho, daquele peso, e resolveu envenenar o cachorro. E ela envenenou o cachorro, e a espiritualidade não contou para Chico. E Chico fez o enterro do cachorro, sofreu muito com a Pretinha, né? E o que aconteceu foi que, passado uns 6 meses, sempre tem aquela pessoa que vai levar, né? Vai agir dizendo, está agindo em nome da fofoca fraterna, né? E aí foi levar a Chico. Chico, você lembra do seu cachorro? Eu lembro. Você sabe quem foi que envenenou ele? Chico envenenou? Sim, aí falou que tinha sido a vizinha. E aí Chico, a partir dali, ficou muito magoado, né? Ficou ressentido. Como ele dizia, eu não fiquei magoado, eu fiquei diferente com ela. E o que aconteceu foi que Emmanuel procurou Chico e disse, Chico, eu estou recebendo reclamações dos nossos irmãos que não estão conseguindo utilizar a sua faculdade mediúnica. Chico disse, como? Mas por quê? Porque há uma camada em volta de você que está gerando uma incompatibilidade. Mas que camada é essa? A sua mágoa com a nossa irmã. Mas, Chico, ela matou meu cachorro. Sim, Chico. E o que é que você me recomenda? Ele perguntou a Emmanuel. Emmanuel disse, renda um culto a ela. Ele disse, o quê? Eu fazer isso? Faça alguma coisa muito boa para ela. Mas o que é que eu posso fazer para ela, Chico? Aí Emmanuel disse, não sei, mas eu vou fazer o bem a uma pessoa que me fez o mal. Aí Emmanuel disse assim para ele, olha, a recomendação não é minha não, é de Jesus. Você vai brigar com ele. E aí ele procurou saber o que é que ela desejava ter, alguma coisa que traria muita felicidade para ela. E ele tomou conhecimento que era uma máquina de costura. Ela gostaria de ter uma máquina de costura mais nova. E aí ele juntou, que ele teve uma vida financeira complicada, como bem sabemos, mas com muito esforço ele juntou e conseguiu comprar uma máquina para ela. E quando ele foi levar essa máquina, ela ficou numa alegria tão grande, abraçou ele, agradeceu tanto por aquela máquina. E aí quando ele ia saindo, conta ele que ele sentiu como se algo tivesse esvaindo-se dele, né? Dissipando. Aí Emmanuel aparece para ele e fala, olha, Chico, olha a energia que vem para você. Aí ele olhou, vinha uma energia muito boa dela para ele. Falou, olha, assim é o amor, Chico. Assim é o amor. Você se utilizou da terapêutica do amor, né? Você liquidou um sofrimento, uma dor, uma mágoa, um ressentimento com o amor, né? Então é a lição da gente que fica para todos nós, né? Que a gente precisa usar do amor para a gente superar as tantas e tantas situações que nos chegam e nos desequilibram emocionalmente. Uma outra lição que eu separei para nosso estudo dessa noite foi a lição que nos deu nossa irmã Dulce, né? Naquela passagem bastante conhecida por muitos, quando ela vai pedir ajuda na feira local, né? Para alimentar os assistidos, e um feirante cospe, quando ela estende a mão pedindo esmola, pedindo ajuda, ele cospe na mão dela. E ela aí recolhe a mão que ele cuspiu e diz assim a ele, isso aqui é meu. Aí estende a outra, vai me dar o das minhas criancinhas?
né? Então, um gesto, né? A figura do perdão, do amor, ágape, Em né? dimensões assim, que fala, não faria isso. Mas assim, só para a gente ter a gente ilustrar, né, níveis assim, níveis muito elevados que servem para estimular que a gente trabalhe. Ainda não alcançamos essa dimensão, sim, mas vamos nos esforçarmos, vamos aproveitar essas lições para que a gente possa analisar e medir os nossos atos e pensamentos, né? E aí nós temos a lição também de nossa irmã Madre Teresa, né? Que é muito bonita quando ela é questionada por um jornalista, né? Porque ela continuava a atender aquelas pessoas de Calcutá, considerando que elas não reconheciam a bondade dela, xingavam ela, amaldiçoavam ela, e aí ela responde: nunca foi entre mim e eles, mas entre mim e Deus, né? Então não importa. Então, assim, é um ato lembro mais uma vez, um ato de amor que a gente fala assim, é um amor muito elevado, mas é um referencial para que a gente possa estar caminhando nessa direção. Que o grande propósito é sermos perfeitos como perfeitos é o nosso Pai, assim nos ensina Jesus. Então a gente precisa estar buscando exemplos como esse, essas almas que aqui vieram, que deixaram essas pegadas luminosas, deixaram para que a gente pudesse seguir, para mostrar o caminho, a direção que a gente pudesse seguir. E ainda lembrando de Chico Xavier, ele nos ensinou tanta coisa que, se a gente parar para analisar, a gente percebe que realmente é possível a gente, vendo as suas ações, a gente fazer um pouquinho mais, né? Sempre é possível fazer um pouco mais. E ele tem uma mensagem que ele diz assim: esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe ao mal. A vida se encarregará dele. Então a gente não tem que se preocupar com aquele que nos magoou. É melhor ser o magoado do que aquele que magoou. É melhor ser o agredido do que o agressor. Então percebemos que aquele que é agredido é vítima, aquele que é agressor não. Ele está num processo de perturbação e a lei irá cobrar dele a reparação. Então a gente precisa ter em mente isso. Tem uma outra frase de Chico que diz assim: perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. Né? Aquilo que a gente falou respondendo do alto amor. Né? Temos muitas imperfeições? Temos muitas imperfeições. E os outros também. Por vezes a gente percebe que as pessoas se magoam dizendo: como é que ela não está vendo o mal que ela está me fazendo? Ela não está vendo mesmo. Ela não consegue perceber. Né? O seu estado mental, o seu estado de perturbação psíquica não lhe permite perceber isso. Né? Muitas das vezes alguém está machucando muito achando que está colaborando, está fazendo algo. Quantas e quantas vezes? O exemplo do caso que a gente acabou de contar aqui, da vizinha que, querendo ajudar Chico, matou o cachorro dele. Né? A intenção dela era ajudá-lo. Segundo ela, ele ia chegar no centro e já dormir, porque não tinha mais o cachorro para cuidar. Então ela achou que estava fazendo uma grande coisa, que estava ajudando. Né? E uma outra frase de Chico, para a gente estar finalizando: esquecer o mal é aniquilá-lo. Esquecer o mal é aniquilá-lo. E perdoar a quem o pratica é ensinar o amor. Perdoar a quem pratica o mal é ensinar o amor. Conquistando afeições sinceras e preciosas. Daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-se a paz legítima aos corações. Gente, isso é lindo demais. Isso é muito profundo. Né? Não é a gente revidando o mal com o mal que a gente vai tornar esse mundo melhor. Não é devolvendo o mal. Olho, seremos todos cegos. É verdade, é verdade. E a gente percebe que, por vezes, as pessoas... e a gente vê isso, eu vou até ampliar isso aí, a gente que sabe da realidade dos atendimentos
nas mediúnicas de socorro espiritual e de obsessão, muitos espíritos, né, acham que o que vai aplacar a sua dor é fazer o outro sofrer. E ele vai sofrendo cada vez mais, né? Até que, quando ele ganha consciência disso, ele percebe o tempo que ele se demorou na direção errada, né? Achando que o mal com o mal aplaca o mal. Não aplaca o mal. Na realidade, o bem é a grande força motriz do universo, né? O amor é a grande força motriz do universo, né? Nós temos quanto tempo ainda, Selma? Nós temos ainda, deixa eu ver, 20h46, então temos ainda alguns minutos. Dá para você concluir tranquilo. Uhum. E eu gostaria... Eu até não ia falar, esqueci. Hoje é o dia da purificação das águas. Ah, perfeito. Então vou encerrar para você fazer isso. Vibra com as águas, até avisar o pessoal aí para pegar um copo de água, uma garrafa de água. E os nossos irmãos nos pedem que quinta-feira nós façamos depois da conversa que nós estamos tendo, que já eleva o padrão das pessoas, a gente está sempre falando de 14 minutos, situações positivas, etc. Então, que a gente coloque um copo com uma garrafa de água que vamos purificar no final. Magnetizar a água. Atendendo ao seu pedido, Sema, eu gostaria de socializar com vocês uma poesia de um amigo espiritual, nome Ademar. Moro nas ruas, mendigando o meu sustento, tendo o pão como alimento e as marquises como meu teto. Como canção de ninar, ouço o canto dos grilos que cantam um bonito hino, que entorpece meu sentido e vejo-me a bailar. Vejo um reinado sem riqueza ou luxúria, onde uma voz linda e profunda convida-me para entrar. Levarás o meu recado, pois é hora de retornar? Caridade não é para quem recebe, mas sim para quem dá. O perdão, acima de tudo, é um grande ato de amor. O perdão, acima de tudo, é resgatarmos a experiência maior trazida à Terra, que é o sentido de humanidade. É percebermos que, acima de tudo, acima das muitas imperfeições que se manifestam na Terra, está um princípio maior que nos levará na direção da luz. E o combustível disso é o amor. Eu agradeço aos meus irmãos e irmãs que, com toda certeza, compartilham conosco nesse instante das melhores vibrações de amor e luz. E peço a vocês que, atendendo ao pedido da nossa irmã, orientadora material da casa, que vocês vibrem para que as águas que estão colocadas sobre as muitas mesas, as muitas casas, os muitos lares, possam receber frutos benéficos e salutares. Com você, minha irmã. Muito obrigado, que nos abençoe Jesus. Nós aqui te agradecemos, Hilton, pela lição da noite. Maravilha. Para clarear as nossas almas, fazer acender a nossa luz. Que é para isso que nós estamos aqui. Somos todos irmãos de caminhada e aprendemos uns com os outros. Tropeçamos nas mágoas, no orgulho, por vezes exacerbado, da intolerância ao outro, sem perceber que o mal que eu faço com o outro, eu recebo em troca, na maior proporção. Assim como o bem que eu faço para o outro, eu também recebo uma proporção muito grande. Precisamos de palavras iguais às suas, com certeza. Acalenta muitos corações. Palavras iguais às suas dessa noite. Acalenta vários irmãos espirituais que permeiam em nossas casas, em nossos caminhos, pois não existem espaços vazios. Então, estamos todos conectados. Nós só temos que agradecer a Deus a oportunidade, numa época dessa, onde estamos confinados em casa, temos esse recurso para levar uma palavra de conforto, para levar uma palavra de fraternidade,
para levar uma palavra de amor, pois o antídoto da mágoa, do ódio, é o amor. Não tem outro. Hoje eu estou com essa camisa aqui, ó, do grande Mestre Jesus. Muito bonito. Que Ele nos ilumine a partir de agora. Vamos fazer a nossa vibração de amor. Vamos vibrar por aquele que menos tem, aquele que mais sofre, aquele que está só. Vamos vibrar nessa época de chuva a todos aqueles que estão preocupados com a água que cai, sem saber se terá um teto ou se o teto levará. Vamos equilibrar nossos pensamentos, acalmar os nossos corações, e entender que o amor, água, é o antídoto do mal. Que nós sintonizamos com aquilo que queremos sintonizar. Agradeça, pois, a Deus e diga: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós e o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Elevamos o nosso pensamento a todos os irmãos presentes nessa conexão de amor, os irmãos espirituais, os confreiros de Maria, que nos assessora, o nosso irmão Fernando Randolfo, que trabalha com magnetismo, que magnetize as águas que estão agora sendo pedidas para que isso se faça. Pedindo também para que aumente os imunes de tantos irmãos que aqui chegam através dessa sintonia e vibração. E que é o Pai, Deus, o Pai do Universo, irmão Jesus, o Mestre dos Mestres, estejam mostrando em vossas consciências que somos todos espíritos que necessitamos de uma luz maior para que possamos seguir todos juntos a casa. Não temeis, pois, acredite, confie e siga em frente com fé. A fé é a grande ferramenta para que possamos seguir em frente. Que a luz de Jesus esteja no coração de todos os irmãos, que as águas que foram purificadas tenham por a necessidade que vocês necessitam. Aquelas situações em que o ódio e a mágoa se faça, gerando doenças físicas, que a água tenha nelas o antídoto do mal, o bem e o amor. Que Jesus esteja com todos nós. Que assim seja. Fiquem em paz. E assim estamos encerrando mais uma tarefa. Agradecidas, nosso irmão Hilton. Agradecidos a Deus pela possibilidade de estarmos juntos. Sábado estaremos todos juntos. Vamos ter mais uma conversa, seria a nossa palestra, Conversa do Bem. Que Jesus esteja com todos vocês. Eu acho que faltamos ainda alguns minutos. Quero agradecer a todos que estiveram conosco. Muito obrigado. Agradecendo, mais uma vez dizendo, Centro Fraterno de Caridade, 18 anos de existência. Iluminando muitos caminhos, inclusive os nossos. Aos mentores da casa, a minha sincera gratidão. Ao nosso irmão Flecha Ligeira, a todos os irmãos tarefeiros do amor, que estão sempre conosco, que iluminem a todos vocês. E assim seja. E assim seja, meu irmão. Um beijo no a coração. serenidade, cultivem o equilíbrio,
mesmo em momentos difíceis, iguais a esse que estamos passando. Porque tudo passa. E isso também vai passar. Gratidão a todos vocês. Gratidão, Obrigada. minha irmã. Jesus te abençoe. Muita paz. Idem, O minha irmã. vídeo Fique com Deus. amanhã eu devo já colocar. Me desculpe, eu estou sem zap hoje. Vou ter zap amanhã. Eu estou consertando meu celular. Um abraço no coração de todos vocês.